Olá, amados. Aqui é o pastor Marcos. Vamos estudar nessa videoaula a Vulgata, a Bíblia Católica. O que vamos estudar nesta aula? Vamos estudar a origem da Vulgata e os 73 livros da Vulgata em paralelo com a nossa Bíblia, que é a Bíblia Evangélica. A Vulgata ela tem 73 livros. A Bíblia Evangélica tem 66, ou seja, a Vulgata tem 7 livros a mais. E qual é a origem da Vulgata, a Bíblia Católica? A Vulgata ela foi traduzida da Septuaginta, e a Septuaginta foi traduzida da Bíblia Hebraica a Tanar. Explicando melhor, tudo começou com a necessidade de traduzir o Velho Testamento da língua hebraica para a língua grega, que era a língua universal daquela época. Então, e essa tradução, deixa eu dar aqui uma... E essa tradução aconteceu através de 72 israelitas, 6 de cada tribo. Por isso que passou a ser chamada de Septuaginta. Tem aqui uma observação. A Septuaginta, quando ela foi traduzida da Tanar, da língua hebraica, para o grego, a Septuaginta, foi adicionado 7 livros apócrifos na Septuaginta, o que gerou muita polêmica. Por quê? Porque os apócrifos são livros duvidosos, são livros falsos, biblicamente falando, livros que não têm origem divina. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que focar. A tradução acontece primeiro da Tanar, da língua hebraica, o Velho Testamento sendo traduzido da Tanar para o grego, a Septuaginta. E a Septuaginta, quando foi traduzida, foi adicionada na Septuaginta 7 livros apócrifos, que gerou muita polêmica. A maioria esmagadora não aceitou os apócrifos, mas ela recebeu esses 7 livros apócrifos. E aí, no final do século IV, a pedido da Igreja Católica, São Jerônimo, como ele é conhecido, ele traduziu da Septuaginta, a língua grega, agora para o latim. E esta tradução passou a ser chamada de Vulgata. Mais tarde, no ano de 1546, no Concílio de Trento, esta Vulgata ela se torna a Bíblia oficial da Igreja Católica. Então veja bem, primeiro acontece a tradução da Tanar, a Bíblia, como é conhecida a Bíblia dos judeus, do hebraico para o grego, uma necessidade, porque o grego era uma língua assim universal daquela época. Quando traduz a Tanar, da Tanar para o grego, que passou a ser chamada de Septuaginta, porque foi traduzida por 72 israelitas, 6 de cada tribo, ela recebe 7 livros apócrifos, o que foi, de certa maneira, rejeitado pela maioria do povo de Israel. E lá na frente, no final do 4º século, a Igreja Católica pede a São Jerônimo para traduzir uma Bíblia em latim. Então, ele traduziu da Septuaginta. Ele poderia ter traduzido, ele ou outro, direto da Tanar, mas essa tradução foi feita da Septuaginta e colocou também esses 7 livros apócrifos. E lá no ano de 1546, no Concílio de Trento, a Vulgata, a que foi traduzida por Jerônimo, se torna a Bíblia oficial da Igreja Católica. Então, eu tenho aqui 2 observações. Deixa eu subir aqui um pouquinho. 2 observações. O próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata, ele não aceitava os apócrifos como livros inspirados,
como os livros do Velho Testamento, do cânon bíblico dos judeus. Ele não aceitava os 7 livros apócrifos como inspirados. Ele sabia que eram livros apócrifos, livros duvidosos, sem origem divina. Outra observação, Martinho Lutero, na Reforma Protestante, quando ele traduz do latim para o alemão, ele retirou os livros apócrifos. Então, olha que primeiro tem a tradução do hebraico para o grego, depois do grego para o latim e depois do latim para o alemão. Do hebraico para o grego, a Septuaginta foi que recebeu esses livros, os apócrifos. Da Septuaginta para a Vulgata, para o latim, manteve esses livros apócrifos. Mas, na Reforma Protestante, Martinho Lutero ele já retira os livros apócrifos. E eu tenho aqui 2 perguntas. Primeira pergunta, por que Martinho Lutero retirou os apócrifos e a Igreja Católica manteve os apócrifos? Veja bem, primeiro, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele retirou os apócrifos porque, além dos apócrifos serem livros não inspirados, livros que não têm origem divina, eles nunca foram citados pelos apóstolos e nem mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Então foi por isso que Martinho Lutero tirou, porque ele não faz parte do cânon sagrado. Agora, por que a Igreja Católica manteve esses apócrifos? A Igreja Católica manteve esses apócrifos porque é exatamente nos livros apócrifos que a Igreja Católica acha base para manter suas heresias, tipo reza para os mortos e tantas outras heresias que nós conhecemos. Essas heresias, a Igreja Católica não vai achar base nos livros sagrados, mas é exatamente nos livros apócrifos que tem essas heresias. Foi por isso que Martinho Lutero tirou os livros apócrifos e é por isso também que a Igreja Católica manteve os livros apócrifos. E agora eu vou mostrar aqui quais são esses livros apócrifos. São 7 livros, são eles Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Siraque e o 7º que é Baruque. Então, além dos livros apócrifos, tem também alguns acréscimos. Eu tenho aqui uma Bíblia católica. Essa aqui é uma Bíblia católica, foi uma doação, é uma Bíblia bem antiga, bem antiga. Eu vou tirar aqui algumas fotos para mostrar, além dos livros apócrifos, tem os acréscimos. Por exemplo, na nossa Bíblia, o livro de Daniel, ele só tem 12 capítulos. Já na Bíblia católica, o livro de Daniel recebe mais 2 capítulos. Veja na imagem, você pode ver aqui o capítulo 13 e o capítulo 14, dá até para fazer uma leiturazinha. Então é isso aí. Então, em nossas Bíblias evangélicas tem 66 livros, enquanto que a Bíblia católica tem 73 livros, porque ela manteve os livros apócrifos que foram colocados na Septuaginta. Então, a Vulgata, ela foi traduzida da Septuaginta. Ela poderia ser traduzida da Bíblia hebraica, da Taná, mas a Igreja Católica preferiu traduzi-la da Septuaginta para poder manter esses livros apócrifos, porque são nesses livros que tem base para sustentar as heresias da Igreja Católica. Agora, para finalizar, o que é que diz a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Que tudo que é adicionado ou é tirado da sua revelação será amaldiçoado. Então, desse ponto de vista, a Vulgata, a Bíblia Católica, ela não é aprovada por Deus.